E se eu te contasse que essa sua luta contra a luxúria, essa batalha silenciosa contra os impulsos, não é sinal de fraqueza como muita gente pensa? Na verdade, é uma verdadeira guerra. E não qualquer guerra, mas uma que está entre você e o despertar do seu verdadeiro poder espiritual. Cada vez que você escolhe resistir à tentação, você não está só evitando cair em tentação. Você está ativando uma autoridade que vem de dentro. Uma força que talvez ninguém ao seu redor perceba, mas que no mundo espiritual é impossível passar despercebida. Isso vai muito além de autocontrole. É propósito, é fogo interior, é o peso sagrado que você carrega e talvez ainda nem tenha se dado conta. E se você está ouvindo isso agora, provavelmente lá no fundo você já sabe. Você não nasceu para viver uma vida morna, apagada. Tem algo em você que incomoda quando você tenta se encaixar demais. Aquela sensação estranha de não pertencer totalmente ao que está ao redor. Essa mesma sensação que faz a luxúria tentar te puxar para baixo. Porque na real, o céu está te chamando para algo muito mais alto. Vamos ser sinceros, 90 dias sem sexo, 90 dias sem masturbação. Isso não é só um detox do corpo. Isso é o começo de um renascimento, um recomeço espiritual. Porque quando um homem decide se afastar disso, ele começa a se transformar em um canal vivo de algo poderoso, puro e eterno. E o que acontece depois desses 90 dias pode mudar tudo. Então presta atenção, não ignora esse chamado. Essa mensagem não é para todo mundo, é para quem foi separado, escolhido para algo maior. E se algo dentro de você acordou agora, você sabe, você sente. Deixa o like, se ainda não é inscrito, se inscreve. E comenta aí 99, só para deixar marcado que seu espírito entendeu o recado. O número 9 representa fim de ciclo. E talvez o seu ciclo esteja terminando agora mesmo, para algo muito mais autêntico começar. Talvez você tenha aprendido que energia é só uma questão de calorias, movimento, metabolismo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que ninguém nunca te ensinou na escola. Quando você escolhe se abster, quando você rompe com esse vício em prazer imediato, você não está só preservando sua força física, você está ativando uma energia que vem da alma. E sabe como começa? De um jeito bem sutil. Você acorda um dia e está mais desperto. Você entra num lugar e percebe que os olhares mudam. Seu olhar fica mais firme, mais profundo. Porque sua energia não está mais se dissipando. Ela está voltando para você. E aqui entra uma parte que pouca gente sabe. Quando o homem para de desperdiçar sua energia vital à toa, até a voz muda, o jeito de andar muda, a presença muda, fica mais densa, mais forte, mais cheia de propósito. Sabe por quê? Porque essa energia não está mais escorrendo, ela está se acumulando dentro de você. Entende uma coisa, sua semente não é só algo biológico, ela carrega memória, força, inteligência e identidade. Toda vez que ela sai sem um propósito, você está perdendo um pouco do seu mundo interior junto. Agora, quando você escolhe segurar essa força, quando você se eleva acima do desejo puro e simples, algo poderoso acontece. Seu sistema volta ao equilíbrio. Sua mente desacelera. E sua alma começa a irradiar algo diferente. Mas não é uma luz qualquer. É como uma presença invisível. Uma espécie de gravidade que começa a se formar ao seu redor. E as pessoas percebem. Elas não sabem explicar, mas sentem. Seu silêncio passa a ter peso, suas palavras ganham impacto. Por quê? Porque seu campo energético não está mais fragmentado. Ele está inteiro, magnético. As mulheres sentem isso, os homens também, mas a maioria nem entende o que está acontecendo, porque essa energia, ela não grita, ela não força, ela apenas existe. E quando você chega nesse ponto, quando sua essência está totalmente preservada, você começa a lembrar quem você realmente é. Não aquela versão que a sociedade tentou moldar,
mas a que foi sonhada por algo maior, a que veio ao mundo com uma missão e um chamado. E aí acontece outra coisa. Sua energia começa a mudar o que você atrai. Pessoas falsas com segundas intenções começam a se sentir desconfortáveis perto de você. Oportunidades que antes você nem percebia começam a surgir. O ambiente ao seu redor muda. Não porque você está tentando controlar tudo, mas porque sua energia interior ficou tão forte que não tem mais como o mundo ignorar. E é por isso que a abstinência, aquela verdadeira, feita com consciência e propósito, é uma das armas mais poderosas que existem. Ela transforma homens antes vacilantes em colunas firmes, transforma o caos interno em clareza, transforma distração em propósito. Mas deixa eu te dar um alerta sincero. Esse processo não é leve, não é simples. Vai chegar um momento em que tudo dentro de você vai querer gritar. Seu corpo vai esquentar, implorar por prazer. Sua mente vai tentar fugir, criar desculpas, sabotar. Porque o que você está fazendo não é comum, é algo profundo. É quase um ato de rebelião contra um sistema inteiro que foi construído para te manter apagado, dependente, entorpecido. Mas se você continuar, se você segurar firme mesmo nos dias difíceis, vai chegar um ponto em que a tentação simplesmente perde a força. E no lugar dela, nasce uma presença. Um poder calmo, mas inegável. E o mais bonito, você não vai precisar dizer nada. A sua energia vai fazer todo o trabalho. Ela vai entrar nos lugares antes de você. Ela vai carregar a sua verdade. E sim, ela vai falar alto. Mas olha, isso é só o início. Porque assim que esse poder começa a florescer, os testes aparecem. E são esses testes que definem o que vem depois. É aí que muitos, mesmo sendo escolhidos, acabam se perdendo. Não por algo que vem de fora, mas por algo que ainda vive dentro deles. Vamos conversar sobre isso. Hoje em dia tem muita gente, muitos homens mesmo, que se sentem perdidos. E não é por serem preguiçosos, nem porque estão quebrados, é porque estão confusos, embotados, como se tivessem uma nuvem pairando sobre a mente, sabe? Pensamentos embaralhados, sem clareza. E isso muitas vezes começa quando o fogo interior se apaga. E a raiz disso tudo, na maioria dos casos, é a luxúria. Mas não só o ato em si. É o bombardeio constante de estímulos. São as imagens, os vídeos, as fantasias, aquele vício em dopamina instantânea que parece inofensivo, mas suga a sua alma. E isso entra pela fresta. Um olhar aqui, um clique ali, um scroll despretensioso. Quando você percebe, sua mente já foi drenada. Você não consegue mais focar. Não consegue terminar o que começou. Não ouve mais aquela voz interior. Isso não tem nada a ver com certo ou errado no sentido moral. É uma guerra mental. Porque a luxúria não destrói só seu corpo. Ela apaga sua visão espiritual. E quando você para de enxergar, você para de construir. Você não lidera. Você não cria. Você nem sabe mais quem é. Mas aí acontece uma virada, quando você resolve romper com esse ciclo, cortar o alimento da carne e dar voz à alma, algo começa a mudar. Devagar, mas de forma muito real. Você começa a sentir de novo. As cores ficam mais vivas, o tempo desacelera, as conversas ganham mais sentido e você começa a lembrar quem era antes de tudo isso. Aquela versão sua que ficou escondida atrás de tanta distração, tanto barulho. E aí, meu amigo, as ideias começam a surgir. Mas não qualquer pensamento, são como insights que vêm de um lugar mais alto. Planos, direções, respostas. Você começa a entender por que certas dores se repetiram, por que algumas portas nunca abriram. E finalmente as peças do quebra-cabeça do seu passado começam a se encaixar. Sua mente clareia e você começa a ver além. E sabe o que é mais forte? Você começa a enxergar as pessoas com mais nitidez, as intenções, as máscaras.
as armadilhas. Nada mais passa despercebido, porque sua mente não está mais adormecida. Você identifica padrões tóxicos antes que eles se repitam. Você reconhece quando algo vem da sua essência e quando é só distração. Você sente a presença de Deus de um jeito diferente, não como uma ideia distante, mas como uma frequência viva, presente em cada escolha, cada passo. E é por isso que clareza incomoda. Porque quando um homem enxerga com nitidez, ele se torna uma ameaça ao sistema. Ele não pode mais ser manipulado por prazeres passageiros. Ele se torna alguém com visão. E na antiguidade, homens com visão não só viam o que estava por vir, eles mudavam a história. Esse mesmo potencial existe dentro de você, mas estava soterrado por anos de ruído. Quando você para de jogar fora sua essência, sua mente vira um trono, e é ali que Deus passa a governar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Ver com clareza é um presente, mas também uma responsabilidade. Você vai perceber coisas que antes ignorava. Vai sentir desconforto com palavras que antes falava sem pensar. Com lugares onde antes ia sem perceber a energia. Com pessoas que você achava que te faziam bem, você vai se tornar sensível, porque vai estar acordado demais para continuar fingindo que não vê. E aquela voz que você calava, aquela sensação que te acompanhava desde a infância, vai voltar. Mas dessa vez você não vai ignorar, você vai confiar, porque agora seus olhos estão abertos e o que vem a seguir vai te pedir uma versão de si mesmo que você ainda nem conheceu. Talvez até agora você achasse que tudo isso era só resistir a um impulso, dizer não para um hábito, tentar controlar o corpo. Mas e se eu te dissesse que essa luta que você está vivendo é muito mais profunda do que parece? Na real, você está batalhando por algo que toca o eterno. Cada vez que você escolhe a pureza, mesmo sem plateia, mesmo no silêncio, algo no mundo espiritual se move. Não é só sobre resistir ao prazer momentâneo, é sobre posicionamento, é sobre autoridade, é sobre o seu nível espiritual. Deixa eu explicar melhor. No mundo espiritual, ninguém recebe autoridade sem passar por batalhas. Não existe coroa sem cruz. Não tem unção sem renúncia. Quando um homem decide, por escolha e não por obrigação, abrir mão das partes mais instintivas dele, algo começa a mudar dentro. Ele deixa de ser só mais um. Ele passa a carregar uma marca, uma identidade que só o céu consegue enxergar. Não é mais só um cara tentando melhorar. É alguém que se recusou a se curvar diante dos prazeres fáceis, das distrações constantes, da zona de conforto. E o céu vê isso e leva a sério. Sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com aparências, dons ou carisma. Mas quando ele encontra alguém que se consagra no anonimato, que faz escolhas certas quando ninguém está olhando, esse homem começa a receber um tipo de autoridade que não se aprende em curso nenhum. As palavras dele ganham peso. As orações dele têm impacto. Até o silêncio dele carrega presença. De repente você diz algo e tudo em volta muda. O ambiente muda. Correntes invisíveis se rompem. Não porque você é especial, mas porque você carregou o peso que poucos querem carregar. Você abriu mão daquilo que o mundo valoriza para receber o que o mundo nem sabe explicar. E não pense que só o céu está observando. O inferno também nota. E quando um homem escolhe andar em pureza, com o coração alinhado, sem vazamentos de energia, os demônios percebem. Eles não vão mais vir te atacar de frente, vão tentar te distrair, vão tentar te cercar com enganos sutis, com distrações disfarçadas, com situações emocionais criadas só para te tirar do foco. Porque agora você ficou caro demais para ser enfrentado no mano a mano. Eles sabem, você matou uma parte fraca de si e no lugar dela nasceu fogo. Mas não um fogo descontrolado. É aquele fogo calmo, constante, que arde no espírito.
Aquele que te faz caminhar com firmeza, sem precisar provar nada. Você não busca mais aplausos, não se arrasta mais atrás de aprovação, não se rende mais ao que te fazia desviar. Agora você carrega algo antigo, algo sagrado, algo silencioso, mas extremamente poderoso. E isso não veio de um vídeo motivacional, não veio de uma frase bonita num livro, veio da sua luta interna, das noites em que você quase desistiu, mas escolheu continuar. Foi no escuro, no cansaço, no choro engolido. Foi ali que você foi forjado, ali que a sua autoridade nasceu. E agora, você não é só mais um homem, você é um vaso. O céu te reconhece, o inferno te evita, e a terra começa a prestar atenção, porque quem carrega autoridade de verdade não precisa se exibir. O mundo espiritual já sabe quem ele é. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Essa autoridade que você está começando a carregar não é um troféu, é uma missão, é um chamado. E com isso vem um peso. Se você não souber lidar com essa força, pode acabar se perdendo nela. Pode atrair atenção sem propósito, poder sem preparo. E por isso, daqui para frente, cada passo conta. É aí que começa o legado. E tem uma coisa que quase ninguém fala. Quando um homem domina seus impulsos, algo poderoso começa a brotar. É uma presença que não precisa de palavras. Não está no jeito de se vestir. Não está no corte de cabelo, nem no status. Está na energia que ele transmite. Quando um homem caminha com sua energia vital, protegida, canalizada, ele vibra numa frequência diferente. Tem algo ancestral ali. Um tipo de magnetismo que não se compra, não se finge. As mulheres percebem, sentem. Sem você precisar dizer uma palavra, elas sentem que há algo raro em você. Porque num mundo cheio de homens guiados pelo desejo, um homem guiado por propósito é um choque. Ele não precisa impressionar. Ele não força a conversa, ele não corre atrás de atenção, ele observa, ele sente, ele fala pouco e quando fala, impacta. E esse silêncio é ensurdecedor. Porque quando você não é mais movido pela carne, a carne começa a se mover até você, não por medo, mas porque o espírito tem presença. A verdade é, a maioria das mulheres nunca viu de perto um homem espiritual. Elas estão acostumadas com homens que querem algo. Homens que olham com desejo, falam com segundas intenções, lideram por insegurança. Mas quando encontram um homem que não precisa disso, que não está ali em busca de validação, mas em paz com quem é, isso muda tudo. E é aí que a sua presença começa a fazer barulho, sem levantar a voz.